Imagine uma mulher corajosa e especial que viveu numa época muito, muito distante. O nome dela era Zipora, e ela foi casada com ninguém menos que Moisés, aquele que ajudou o povo de Deus a sair do Egito. Embora a Bíblia não fale tanto sobre ela, Zipora fez coisas tão importantes que ajudaram Moisés a cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. É como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ninguém pode esquecer. Agora imagine Moisés fugindo do Egito, cansado e sozinho, até que ele chega num poço no meio do deserto. Esse não era um poço qualquer, mas o lugar onde ele conheceria Zipora. Quando Moisés chegou lá, viu umas moças tentando pegar água, mas alguns pastores estavam incomodando elas. Moisés, sem pensar duas vezes, foi lá e ajudou. Ele espantou os pastores e ainda ajudou as moças a tirarem água para seus rebanhos. Uma dessas moças era Zipora. Dá para imaginar ela voltando para casa contando para o pai sobre o estranho bondoso que as ajudou? Pois foi assim que Jetro, pai de Zipora, ficou sabendo de Moisés e o convidou para ficar com eles. Foi nesse momento que a história deles começou de verdade. Depois que Moisés ajudou as filhas de Jetro no poço, ele foi convidado a morar com aquela família. Jetro, o pai delas, era um homem sábio e respeitado, um líder entre os midianitas. E sabe o que aconteceu? Moisés e Zipora se apaixonaram e se casaram. Agora imagine isso. Moisés, que havia fugido do Egito, encontra uma nova família e uma nova vida em Midian. Casar com Zipora não foi apenas um gesto de amor, mas também uma forma de ele se conectar com aquele povo. O nome dela, que significa pássaro, era perfeito para uma mulher que ajudou Moisés a encontrar liberdade e segurança no meio de tantas dificuldades. Agora imagine Moisés, que antes era um príncipe no Egito, ainda vivendo uma vida completamente diferente. Ele se tornou pastor, cuidando das ovelhas de Jetro, o pai de Zipora. Enquanto fazia isso, ele aprendia sobre a simplicidade da vida no deserto e fortalecia sua conexão com Deus. Zipora estava sempre ao lado dele, como uma companheira fiel. Ela trouxe a Moisés não só amor, mas também apoio e um senso de pertencimento. Ela o ajudou a se adaptar a essa nova vida e a encontrar seu propósito. Foi nesse período em Midian que Moisés começou a se preparar para a grande missão que Deus tinha para ele: libertar o povo de Israel do Egito. Agora pense assim: Zipora não era israelita como Moisés. Ela fazia parte de um povo chamado Midianitas, que eram descendentes de Abraão, mas tinham suas próprias tradições e costumes. Eles viviam como nômades no deserto, viajando de um lugar para outro com seus rebanhos. O pai de Zipora, Jetro, era um líder importante, conhecido como sacerdote de Midian. Imagine Zipora crescendo nesse ambiente, aprendendo sobre sua cultura e as tradições de seu povo. Ela tinha um espírito forte e sabia como lidar com as dificuldades da vida no deserto. Ao se casar com Moisés, ela trouxe essa força e sabedoria para a vida dele. O casamento deles também uniu dois mundos diferentes, mas que se completavam de uma forma única. Agora imagine uma cena cheia de tensão. Moisés e Zipora estão viajando com sua família quando algo assustador acontece. Deus fica irado com Moisés, a ponto de colocar a vida dele em perigo. Mas por quê? Parece que Moisés esqueceu algo muito importante: o pacto que Deus fez com o povo de Israel, marcado pela circuncisão dos meninos. E quem entra em ação? Zipora. Com coragem e rapidez, ela pega uma faca de pedra e realiza a circuncisão no filho deles. Depois toca os pés de Moisés com um pedaço de pele e diz: "Você é para mim um noivo de sangue." Essa atitude misteriosa e corajosa fez com que Deus poupasse Moisés naquele momento. Agora pense na coragem de Zipora. Ela agiu sem hesitar para salvar a vida de seu marido e garantir que ele continuasse na missão que Deus tinha dado a ele. Esse momento é até hoje discutido por estudiosos, mas uma coisa é clara: Zipora foi uma heroína. Imagine agora que Moisés está prestes a enfrentar uma das tarefas mais perigosas da sua vida: voltar ao Egito para encarar o faraó e exigir a liberdade do povo de Israel. Ele sabia que essa missão seria cheia de desafios, perigos e possivelmente conflitos mortais. Então, o que ele faz? Ele decide enviar Zipora e seus filhos de volta para Midian para ficarem em segurança com Jetro, o pai dela.
Pense nisso como um gesto de amor e proteção. Moisés sabia que levar sua família para o Egito poderia colocá-los em grande risco. Assim, enquanto ele enfrentava o faraó e liderava os israelitas, Zipora e os filhos ficavam protegidos no deserto, longe do caos. Essa decisão também mostra o quanto a missão de Moisés era pesada e complicada. Não só para ele, mas para toda a sua família. Ele teve que escolher entre protegê-los e tê-los ao seu lado durante esse momento crucial. Agora imagine, o povo de Israel finalmente sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e começa sua jornada pelo deserto. Depois de tantos momentos difíceis e milagrosos, algo especial acontece. Jetro, o sogro de Moisés, aparece trazendo Zipora e os filhos de volta para ele. Imagine a alegria desse reencontro. Moisés, depois de enfrentar o faraó e liderar o povo de Deus, finalmente tem a chance de abraçar sua esposa e seus filhos novamente. O texto diz que Jetro trouxe os meninos, Gerson e Eliezer, junto com Zipora, e que eles se encontraram no deserto. Esse momento não era apenas sobre família, mas também sobre renovação. Moisés, ao se reunir com Zipora, estava relembrando a importância dos laços familiares, mesmo em meio à sua enorme responsabilidade de liderar o povo de Israel. Agora pense como seria viver em um lugar onde todos ao seu redor seguem costumes bem diferentes dos seus. Foi isso que Zipora enfrentou ao lado de Moisés e dos israelitas. Os midianitas, o povo de Zipora, tinham suas próprias tradições e práticas religiosas, enquanto os israelitas seguiam a aliança com Deus e os costumes dados a eles por Moisés. Mas Zipora mostrou uma incrível habilidade de adaptação. Ela conseguiu viver entre os israelitas sem perder sua identidade e, ao mesmo tempo, respeitar o papel de Moisés como líder escolhido por Deus. Isso nem sempre foi fácil. Algumas pessoas podiam olhar para ela como uma estrangeira, e as diferenças entre suas culturas às vezes criavam tensões. Mesmo assim, Zipora se manteve ao lado de Moisés, demonstrando força e paciência. A história dela nos ensina que é possível conviver com diferenças, desde que haja respeito e compreensão. Agora imagine algo difícil de enfrentar: críticas dentro da própria família. Um dia, Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, começaram a falar mal dele por causa de sua esposa cuxita. Alguns estudiosos acreditam que essa esposa mencionada era Zipora, mas outros acham que pode ter sido outra mulher. De qualquer forma, o ponto principal era o preconceito que Miriam e Arão mostraram. A coisa ficou séria. Deus ficou tão irado com a atitude deles que fez algo para mostrar sua desaprovação. Miriam foi atingida por lepra, ficando com a pele branca como a neve. Foi como se Deus estivesse dizendo: vocês não devem julgar ou desprezar as escolhas de Moisés, especialmente baseadas em cultura ou origem. Esse episódio ensina uma lição poderosa. Deus não tolera preconceito ou divisões entre o seu povo. Para Zipora, isso deve ter sido um momento difícil, mas também um sinal de que Deus estava do lado dela, mesmo em meio a críticas. Imagine uma noite silenciosa, Moisés e sua família viajando pelo deserto, quando de repente algo assustador acontece. Deus está furioso com Moisés, a ponto de ameaçar sua vida. O motivo? Moisés havia negligenciado uma das leis mais importantes do pacto de Deus com o povo de Israel: a circuncisão de seu filho. Nesse momento, quem toma a dianteira é Zipora. Ela percebe o perigo e, sem hesitar, pega uma faca de pedra e realiza a circuncisão no filho. Em seguida, ela toca os pés de Moisés com a pele retirada e diz algo misterioso: você é para mim um noivo de sangue. Essa atitude rápida e decisiva de Zipora salvou a vida de Moisés. Imagine a força e coragem necessárias para agir assim, especialmente em algo tão significativo e ligado à fé. Zipora mostrou não só que entendia a importância do pacto de Deus, mas que estava disposta a fazer o necessário para proteger sua família e a missão de Moisés. Agora imagine um momento tenso em que Zipora salva a vida de Moisés ao realizar a circuncisão no filho. Depois de tudo, ela diz algo que deixa muitos estudiosos intrigados até hoje: você é para mim um noivo de sangue. Parece uma frase cheia de emoções misturadas.
Talvez alívio, talvez frustração, ou até mesmo uma compreensão profunda do que o pacto de Deus significava. Para Zipora, que veio de uma cultura diferente, esse momento pode ter sido uma revelação sobre a seriedade do compromisso de Moisés com Deus. Suas palavras ecoam o peso do pacto, um acordo que envolvia sacrifício, sangue e total dedicação a Deus. Era como se, naquele instante, Zipora entendesse ainda mais profundamente o papel dela e de sua família na missão de Moisés. Esse evento também nos lembra que seguir a Deus muitas vezes exige escolhas difíceis e ações ousadas, como as que Zipora demonstrou naquele momento. Quer saber o próximo ponto? Imagine que você faz parte de uma família com tradições completamente diferentes das de quem você acabou de se casar. Foi exatamente o que aconteceu com Zipora. Ela era de uma cultura midianita, com seus próprios costumes e crenças, enquanto Moisés carregava o peso do pacto de Deus com os israelitas. Esse pacto era marcado pela circuncisão, um símbolo muito importante que separava o povo de Deus de todas as outras nações. Quando Zipora realizou a circuncisão no filho, ela não apenas salvou Moisés, mas também mostrou que entendia a importância desse sinal na vida de sua família. Mesmo sem ter nascido no meio do povo israelita, Zipora demonstrou que compreendia o valor de estar conectada com Deus e sua aliança. Ela mostrou que, mesmo vindo de um mundo diferente, era possível fazer parte de algo maior por meio da fé e da obediência. Imagine estar casada com alguém que carrega uma das maiores responsabilidades da história: libertar um povo inteiro da escravidão. Foi exatamente isso que Zipora enfrentou. Ela não apenas apoiou Moisés como esposa, mas também desempenhou um papel fundamental em sua missão. Enquanto Moisés enfrentava desafios gigantescos, como confrontar o faraó e liderar os israelitas pelo deserto, Zipora assumiu o papel de protetora da família. Ela cuidou dos filhos e até interveio quando Moisés falhou em cumprir algo essencial para o pacto de Deus. A coragem de Zipora ao realizar a circuncisão e sua prontidão para se adaptar a uma cultura tão diferente mostram que ela era mais do que apenas a esposa de Moisés. Ela era uma parceira essencial em sua jornada. Mesmo que a Bíblia não fale tanto sobre ela, dá para imaginar o impacto que Zipora teve na vida de Moisés, ajudando-o a se tornar o líder que todos conhecem. Quer continuar para o próximo? Agora imagine Moisés liderando o povo de Israel no deserto, enfrentando os desafios de guiar milhares de pessoas enquanto tenta cumprir a vontade de Deus. No meio dessa missão, quem reaparece para trazer um pouco de alegria e conforto? Zipora e os filhos, trazidos por Jetro, o sogro de Moisés. Esse reencontro foi muito especial. Pense no alívio e na felicidade que Moisés sentiu ao ver sua família novamente, depois de tantas provações. Era um momento de descanso em meio ao caos, um lembrete de que, mesmo com tantas responsabilidades, a família continuava sendo uma parte essencial da vida dele. Essa reunião também mostrou que, embora Moisés tivesse que priorizar sua missão, Deus cuidava para que ele não perdesse os laços familiares. Zipora e os filhos estavam lá, simbolizando que o equilíbrio entre liderança e família era possível, mesmo nas situações mais difíceis. Agora pense em como deve ter sido desafiador para Zipora, uma mulher midianita, viver no meio dos israelitas, que tinham costumes e crenças tão diferentes dos seus. Ela vinha de um povo com tradições próprias e uma visão de Deus diferente da aliança que guiava os israelitas. Zipora precisou aprender a se adaptar e encontrar o equilíbrio. Ela carregava sua identidade midianita, mas também apoiava Moisés em sua missão divina. Por outro lado, os israelitas podiam enxergá-la como uma estrangeira, o que às vezes devia trazer desconforto ou até preconceito. Isso fica evidente no episódio em que Miriam e Arão criticaram Moisés por causa de sua esposa Cuxita, possivelmente Zipora. Apesar disso, Zipora nunca deixou que essas diferenças a afastassem de seu papel ao lado de Moisés. Ela mostrou que, mesmo em meio a culturas distintas, é possível viver em harmonia quando há respeito e entendimento mútuo. Imagine um momento de tensão na família de Moisés. Seus próprios irmãos, Miriam e Arão, começaram a criticá-lo por causa de sua esposa,
descrita como Cuxita. Muitos acreditam que essa esposa mencionada era Zipora, e o motivo da crítica pode ter sido sua origem estrangeira. Deus não ficou nada contente com essa atitude. Para mostrar que ele não tolerava preconceitos, Deus castigou Miriam com lepra, deixando sua pele branca como a neve. Foi um sinal claro de que ele defendia a escolha de Moisés e não aceitava divisões ou julgamentos baseados em cultura ou origem. Esse episódio nos ensina que Deus valoriza a unidade e o respeito entre as pessoas, independentemente de suas diferenças. Para Zipora, foi um momento difícil, mas também uma prova de que ela tinha um papel importante e era valorizada por Deus, mesmo em meio às críticas. Agora imagine Zipora, uma mulher que, mesmo sendo de outra cultura, demonstrou coragem e fé em momentos cruciais. Quando Moisés, o líder escolhido por Deus, hesitou em cumprir a aliança do povo de Israel, foi ela quem agiu rápido e com determinação. Ao realizar a circuncisão de seu filho e salvar Moisés da ira de Deus, Zipora mostrou que entendia profundamente a importância do pacto de Deus, talvez até mais do que o próprio Moisés naquele momento. Ela não apenas seguiu sua fé, mas também provou que estava disposta a fazer o que fosse necessário para proteger sua família e a missão divina. Essa coragem e entendimento fazem de Zipora um exemplo de força espiritual, mesmo que sua história seja contada de forma breve. Ela nos lembra que, independentemente de onde viemos, podemos ser instrumentos importantes no plano de Deus. Agora imagine uma família lidando com uma tradição que vinha desde os tempos de Abraão. O pacto de Deus, simbolizado pela circuncisão. Para os israelitas, esse era um sinal sagrado de que eles pertenciam ao povo de Deus. Zipora, mesmo sendo midianita, entendeu o valor desse pacto. Quando ela tomou a faca de pedra e fez a circuncisão em seu filho, ela não apenas salvou Moisés, mas reafirmou o compromisso da família com Deus. Mesmo sendo de outra cultura, Zipora reconheceu a importância de obedecer à vontade divina e fez o que era necessário naquele momento. Esse gesto nos ensina que o pacto com Deus não é apenas uma questão de ritual, mas de entendimento, fé e ação. Zipora mostrou que, às vezes, é preciso coragem para honrar aquilo que é mais importante. Agora pense em Zipora como alguém que, mesmo aparecendo pouco na história, deixou um impacto enorme. Ela foi uma mulher de coragem, sabedoria e fé, que enfrentou desafios culturais e espirituais para apoiar Moisés na missão que Deus lhe deu. Zipora nos ensina que, mesmo diante de diferenças culturais ou críticas, é possível se manter firme e fiel. Ela mostrou que decisões corajosas e rápidas podem salvar vidas e que as mulheres têm um papel crucial nos planos de Deus, mesmo que suas histórias sejam contadas em breves momentos. Seu legado é uma lembrança de que cada pessoa, mesmo as menos faladas, pode fazer a diferença em algo muito maior. A história de Zipora nos inspira a agir com coragem, entender o valor da fé e honrar nossos compromissos, assim como ela fez. E aí, gostou de conhecer a história de Zipora? Se você curtiu essa jornada e quer continuar descobrindo mais personagens e mistérios da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que achou. Juntos, vamos continuar explorando as histórias mais incríveis e cheias de sabedoria que a Bíblia tem a nos oferecer. Até o próximo vídeo.